Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abram suas Bíblias no texto de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Nós leremos os versículos de 21 até o verso de número 47. Marcos 15, de 21 a 47. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Marcos 15, de 21 a 47. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas? Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, ou desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José.
Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma grande pedra à entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Observaram onde ele foi posto. Vamos orar? Dá-nos tua graça, Senhor, para ouvirmos tua voz pela tua palavra. Senhor, bondosamente e graciosamente fale ao nosso coração. Verdadeiramente, que teu Espírito nos aquiete, nos dê de fato tranquilidade para te ouvirmos e assim podermos ser animados, consolados, corrigidos, encorajados pela tua palavra. Que o Senhor bondosamente, então, nessa manhã gloriosa, seja adorado por cada um de nós e glorificado por toda a igreja, que é a noiva do teu Filho. Também que o Senhor bondosamente, ao falar a cada um de nós, nos edificando, corrigindo, ensinando, encorajando, nutra nossa fé e, ao mesmo tempo, ó Deus, que nós possamos, após receber a nutrição, nos dedicar em viver para o Senhor, servir o Senhor. Também, ó Pai, se há entre nós alguém que ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, que a palavra seja poderosa para salvar. E assim, então, dê-nos a conhecer mais um dos teus eleitos, para a tua própria glória e nossa alegria. Seja conosco, então, ó Deus, e nos abençoe. Seja com esse teu servo, dê-me tua graça, que as minhas fraquezas e falhas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então, somente abençoa a tua igreja e exalta o teu Filho entre nós, falando-nos da tua parte. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Verdadeiramente, a crucificação foi um dos atos mais cruéis já praticados na face da terra. E a crueldade desse ato não está relacionada ao fato de que um homem foi exposto ao sofrimento. Mas a crueldade do fato está relacionado ao próprio fato de que o Deus bendito, o Rei dos Reis, sacrificou-se para salvar os seus súditos. A crueldade de todo este ato está exatamente no fato de que o justo se fez pecado para que os pecadores fossem feitos justos. A crueldade do ato se encontra verdadeiramente no fato de que aquele que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, possuindo a vida eterna na palma de suas mãos, ele mesmo temporariamente esvaziou-se de tudo isso para se fazer não apenas passivo de morte, mas para se fazer digno de morte, em razão de livrar aqueles que, por natureza, são dignos de morte. A crueldade, então, desse ato não deve ser observada por nós no fato ou no mero fato de encontrarmos os soldados escarnecendo de Cristo. Sim, isso é algo terrível. Não é apenas de encontrarmos o Senhor preso naquela cruz, mas não está mais, lógico, aqui me refiro ao fato passado, mas a crueldade do ato está exatamente no Deus verdadeiro. Assumir forma humana, tornar-se culpável, sendo ele justo, mas tornou-se culpável por substituição para livrar os verdadeiros culpados da morte e do inferno. Olhando o texto dessa forma, nós verdadeiramente poderemos compreender, lógico, dadas as... É sempre importante lembrar que nós devemos salvaguardar as proporções. Nós vamos poder compreender o que de fato aconteceu com o Senhor Jesus naquele dia, no dia então da sua crucificação. O texto começa, e Marcos, diga-se de passagem, é um dos evangelistas que relata de forma mais resumida a crucificação do Senhor. O texto começa dizendo então que após o Senhor ter sido açoitado pelo flagelo, né, soldados o afligiram, usando aquele instrumento do qual tratamos domingo passado.
Então agora o vestiram com suas vestes e o prepararam então para o momento da crucificação. Mateus nos diz que o Senhor até tentou carregar a sua cruz, né? Lucas também relata que ele tentou carregar a sua cruz por um momento, mas ele não conseguiu, dada a sua fraqueza. Os irmãos precisam lembrar que o Senhor Jesus vem sofrendo agonias de morte, agonias das quais nós não temos condição nem sequer de tentar imaginar. Desde a noite anterior, toda aquela noite no jardim do Getsêmani, as dores que o Senhor já sofria, aquilo tudo, na verdade, também serviu para enfraquecer o seu corpo. E então, quando o Senhor começou a carregar a cruz, ele não suportou. E o texto nos diz que passava um homem pelo caminho chamado Simão, o Cirineu, referência ao seu país, no norte da África. Ele vinha do campo, ele talvez fosse um espectador que estivesse assistindo ali à crucificação. Os soldados o tomam e o faz carregar, então, a cruz no lugar de Cristo. A cruz que Simão carregou e que as pessoas que eram crucificadas carregavam era apenas o travessão, porque as hastes ficavam, né? Há indícios de que as hastes ficavam fixas já lá no seu local aonde seriam erguidas. E Simão, então, é mencionado pelo nome, uma coisa rara na Escritura. E isso se dá porque futuramente os seus filhos, a quem o texto cita, Alexandre e Rufo, eles serão, então, convertidos ao cristianismo. Romanos 16, 13 fala sobre eles, não é? Filipenses também trata sobre eles. Eles também abraçaram a fé cristã. O texto, então, nos diz que Simão carregou a cruz até um lugar chamado Gólgata. E como Marcos escreve para os romanos, ele usa a palavra hebraica, mas depois ele faz a tradução para o grego, que era o lugar da caveira. E então ali fizeram os preparativos, prenderam o travessão na sua haste e puseram o Senhor naquela cruz, ergueram então a cruz naquele lugar. Quando o texto cita a impossibilidade de Cristo carregar a sua cruz, mas outro a carrega, o texto faz isso a fim de nos lembrar uma verdade que é enigmática na fé cristã. E a verdade é a seguinte: aquele que não pôde carregar sua própria cruz é o que nos capacita a carregar a nossa cruz. Essa verdade, ela é extremamente fundamental, porque ela está exatamente nos ensinando que o carregar a cruz não é exatamente uma capacidade que nos é dada no sentido físico, de poder suportar os sofrimentos dessa terra. Mas, na verdade, o princípio que deve ser observado é o princípio do socorro e do auxílio divino, que, na pessoa de seu Filho, capacita aqueles que creem no seu Filho a viverem para o próprio Deus durante todos os dias da sua vida nesta terra. Quando Alexandre e Rufo entenderam esta verdade, eles então abraçaram a fé. Quando Lutero compreendeu que não poderia carregar a sua cruz a não ser que ele fosse socorrido pelo Cristo bendito, então ele compreendeu a justificação pela fé. E quando todos nós compreendemos esta verdade, então nós encontramos verdadeira salvação. Porque nos despimos da arrogância humana de querer nos salvar com nossas próprias obras, para nos revestir das vestes celestiais, daquele que se fez pecado em nosso lugar, daquele que se fez condenado para que nós não fôssemos condenados. Então, essa é uma verdade preciosa. Paulo vai dizer isso então aos Romanos no capítulo 1, que o justo vive pela fé, não é pelo que vê, ou seja, ele não vive pelas forças, mas ele vive pela força do Deus bendito. Pedro vai nos ensinar que os justos, os crentes, são guardados pelo poder de Deus até o dia de sua glorificação. É assim que nós experimentaremos uma vida com Cristo na terra.
É exatamente despidos de nossas forças físicas e revestidos das forças do seu Espírito e da bendita pessoa de seu Filho. Estávamos, Sidney e eu, na reunião do presbitério ontem, e no momento da pregação foi mencionado uma série de coisas que têm provocado um adoecimento das pessoas. E é interessante porque as causas do adoecimento são sempre físicas, nunca espirituais. As causas são sempre externas, nunca interna. Mas quem adoece é o coração, não é o meio. Então a pergunta que se deve fazer é: como é que uma coisa de fora entra na alma e a faz adoecer? Ora, a razão não é outra senão de que, de fato, por causa do pecado, a alma já está enferma. E o seu fruto é a enfermidade, por isso o meio adoece. Mas quando Cristo vem e nos limpa por completo, e nos restaura e lava a nossa alma e nos purifica de nosso pecado, então agora a alma ela é não apenas regenerada, justificada, santificada, mas ela é capacitada pelo Espírito do Senhor a viver pela fé e não pelas vistas. A viver naquele que não pôde carregar sua própria cruz, mas é o único que capacita você e eu a carregarmos a nossa cruz. O nome disso é viver pela fé. Salvação pela fé. Crer de fato naquele que é o Senhor bendito, o único e suficiente Salvador. O texto prossegue, e o Senhor então, já pendurado na cruz, foi-lhe oferecido então vinho, com mirra. Isso não foi uma atitude caridosa dos soldados. Na verdade, eles adulteravam o vinho colocando a mirra, que era um elemento aromático usado para perfumes, a fim exatamente de tornar aquela bebida uma droga que pudesse anestesiar. Então, o objetivo deles era caçoar do Senhor Jesus e não lhe oferecer algum tipo de alívio. O Senhor então recusou a bebida, diz o texto. Eles lançaram sorte ao pé da cruz acerca das vestes do Senhor, conforme está escrito no Salmo 22, verso de número 18, a fim então de terem algum tipo de lucro acerca daquele que estava sendo crucificado. Isso demonstra a humilhação que o nosso Senhor suportou para que nós não fôssemos humilhados no dia do juízo, na prestação de contas. No verso 26 em diante, então, é relatado a sua acusação, o rei dos judeus. Isso ficou no alto da sua cruz, acima da sua cabeça. Servia exatamente para mostrar o poder romano, para dissuadir todo aquele que tentasse, de algum modo, atrapalhar a paz ou perturbar a ordem, seja ela religiosa ou política. Então não foi uma confissão de Pilatos de que Cristo era o rei dos judeus, mas sim, isso fazia parte das tratativas daquela época, quando havia essa condenação. Eu estou me adiantando porque eu quero chegar num ponto específico do texto. O texto então prossegue e nos diz que o Senhor agora passou por uma série de momentos de escárnio, de blasfêmias. O texto vai nos dizer então que ele foi crucificado, um à direita, outro à esquerda, ele estava no meio, cumprindo-se a palavra de Isaías 53:12. Isso é algo extremamente humilhante para aquele que era o sumo bem. Se não fosse o bastante, então as pessoas passavam pelo caminho e ele estava exposto como se estivesse numa vitrine, e as pessoas também meneavam a cabeça, diziam coisas horríveis para que ele pudesse ouvir. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, os fariseus, todas as autoridades religiosas zombavam do Senhor com uma zombaria diabólica,
exatamente quando diziam, desça da cruz e nós iremos crer em você, desça da cruz, e de fato nós o receberemos como o Salvador. Essas acusações, elas eram dirigidas por Satanás, ainda que Satanás não entendesse que a cruz era um instrumento do Messias para esmagar a sua serpente, mas ele entendia que a cruz fazia parte do trabalho do Messias. Então, a ideia era que ele se declarasse como um ser autônomo e rebelasse contra a vontade do Senhor. E por isso, então, eles arrogantemente diziam aquilo, desça da cruz e nós iremos crer em você. O texto continua, então, e chegamos ao momento em que o Senhor Jesus chega na hora sexta, e a partir daquele momento, algo vai mudar na pessoa dele, bem como também em toda a face da terra. Para os irmãos entenderem, Cristo foi crucificado às 9 da manhã, que é a terceira hora do dia. O calendário judaico não é como o nosso, que começa às 12 da madrugada e vai até 12 da outra madrugada. O calendário judaico era dividido da seguinte forma, em duas partes. As vigílias do dia, começando às 6 da manhã até 6 da tarde, as vigílias da noite, que ia então de 6 da tarde até 6 da manhã. E quando o texto diz então que o Senhor foi crucificado à terceira hora do dia, exatamente às 9 horas da manhã, que era o horário do sacrifício. Porém, essas 3 horas de insulto que o Senhor passou não foram de fato as piores horas que ele passou na cruz. Agora é que vai chegar o momento exato de enfrentar algumas coisas que somente ele poderia enfrentar. O texto nos diz então que a hora nona, meio-dia, houve trevas sobre a face da terra. Se os irmãos bem lembrar, e eu creio que os irmãos irão lembrar, há vários textos na Escritura que tratam das trevas como sinal de juízo do Senhor. No livro do Êxodo, no capítulo 10, no verso 21, nós tratamos sobre a nona praga, quando o Senhor trouxe trevas por 3 dias e 3 noites, trevas tão espessas que era quase que possível ser tocadas pelo povo egípcio. O final daquela praga foi exatamente a 10ª, que era a morte do primogênito. Isaías capítulo 13, os versos de 9 a 13, Isaías profetiza que no dia do Senhor haveria trevas. Ele seria marcado por trevas. Jeremias 13, 16, Jeremias 15, 19, todos esses textos falam sobre trevas no dia do Senhor. Joel capítulo 3, os versos 14 e 15, Amós capítulo 5, os versos 18 a 20, em todos eles a palavra é: haverá trevas no dia do Senhor. Pois bem, na hora nona daquela sexta-feira, as trevas de Deus cobriram a terra. E para aqueles que tentam explicar tudo à luz da ciência, a Páscoa, que era realizada exatamente no 14º dia do mês de Abib, que é metade março, metade abril, ou seja, então o Senhor morreu no dia 15 do mês de Abib, era exatamente dia onde era impossível haver qualquer tipo de eclipse. Então não houve nenhum eclipse ali. Mas o Senhor trouxe de fato escuridão sobre a face da terra. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, e eu creio que sim. Gênesis começa dizendo que a terra não tinha vida porque havia uma coisa sobre ela. Alguém lembra? Havia escuridão. Havia escuridão e o Espírito pairava sobre a face das águas. A mesma escuridão da desordem, a mesma escuridão de juízo agora se encontra aqui. Houve escuridão por 3 horas sobre a face da terra, da hora sexta à hora nona. E é extremamente interessante observar porque essas 3 horas de escuridão foram as 3 horas mais agoniantes para o Senhor Jesus Cristo. Notem que durante toda a noite da quinta-feira,
E às primeiras horas da manhã, o Senhor foi blasfemado, o Senhor foi açoitado, o Senhor foi humilhado, cuspiram-lhe no rosto, o acusaram de diversas coisas. E o texto disse que ele não falou. Mas agora é em meio às trevas que Cristo fala. É exatamente em meio às trevas, quando ele está mergulhado, envolvido por trevas, que o Senhor fala. E a sua fala é uma fala de uma súplica, extremamente, uma súplica que retrata um momento extremamente doloroso para Cristo. Então o Senhor se dirige para o seu pai e diz: aonde tu estás? Por que me desamparas? A palavra desamparar aqui significa abandonar. Por que me abandonas? Por que me abandonas? No credo apostólico, na expressão desceu ao Hades, a fé cristã tem entendido essa expressão como sendo sofreu o Hades. Hades é a palavra grega para inferno. As trevas que o Senhor Jesus estava agora vivenciando não eram outras senão as trevas infernais. As trevas que eu e você experimentaríamos se ele não tivesse experimentado em nosso lugar. As pessoas às vezes têm uma concepção equivocada do inferno, porque eles acham que o inferno é um lugar onde o diabo estará afligindo as pessoas com um tridente. Mas, na verdade, o inferno é exatamente um lugar onde Deus irá afligir o diabo e todos que lá estiverem. E a aflição não é labaredas de fogo, como alguns querem imaginar. O fogo é descrito na Bíblia como sinal para promover dores. Mas as aflições infernais se constituem na desolação, no abandono, no desamparo. No dia da expiação, o Senhor ordenou que 2 bodes fossem tomados. Um que fosse morto e o sangue, então, entrasse no Santo dos Santos para aspergir aquele local como oferta pelo pecado do sacerdote e do povo. O outro bode, chamado bode emissário, o bode expiatório, este, então, recebia a imposição das mãos do sumo sacerdote, que orava e impunha as mãos sobre sua cabeça, e ele era levado para o deserto, não para ser morto por mãos humanas, mas para morrer no deserto, em completa desolação e abandono. As trevas das quais Cristo está sofrendo são as trevas infernais, do abandono e da desolação. Nosso Redentor morreu em escuridão para que eu e você não morrêssemos em escuridão. Nosso Redentor morreu em meio a agonias infernais para que eu e você não as experimentássemos no dia da nossa morte. Quando o Senhor Jesus, então, usando a expressão aramaica, Eloi, Eloi, lama sabachthani, não é? Que é exatamente a citação do Salmo 22, verso 1, ele trouxe exatamente, aplicou a si. O Senhor estava não questionando o Pai, mas entregando o seu lamento, a dor do desamparo, uma desolação inimaginável. Ele agora entrega ao seu Pai nas seguintes palavras: por que me abandonaste, me desamparaste? Foi naquele dia, o único dia em toda a face da terra, em toda a história humana,
e o inferno veio à terra, especificamente ao Calvário. E o Salvador, que estava na terra, desceu ao inferno, experimentando os seus horrores em nosso lugar, experimentando a sua desolação em nosso lugar. As trevas, então, aquela escuridão, ela representa, então, esse juízo divino, infernal, sobre o seu filho. E isso é extremamente assustador para nós. Porque se o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, suportou as trevas infernais por 3 horas e sentiu o abandono de seu Pai, o que não sentirá os homens quando lá estiverem, sem mais possibilidade de gritar por socorro e por misericórdia? O que não passará aqueles que para lá forem e que aí experimentarão essas trevas, não apenas por um período de tempo, mas por toda a eternidade. Notem, irmãos, que o silêncio das trevas é rompido exatamente pelo clamor do Senhor Jesus Cristo. O clamor de Cristo rompe o silêncio das trevas. Deus meu, por que me desamparaste? E aqui isso é extremamente importante, porque o Senhor Jesus, e esse é um mistério da fé cristã, nós não podemos explicar como Deus abandona Deus, mas podemos louvar tanto o Deus que abandona como o que foi abandonado, porque tudo isso foi feito para que eu e você não fôssemos abandonados. Quando Cristo rompe, então, o silêncio das trevas e clama ao seu Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita o Salmo 22, verso 1, como eu disse. O clamor de Cristo é extremamente instrutivo para a sua igreja. Apesar de nós, e essa é a promessa da salvação, nunca passarmos e nunca passaremos por uma dor semelhante àquela, mas Cristo instrui o seu povo a enfrentar as dores da vida e a escuridão que o sofrimento pode trazer. O clamor bendito do Filho de Deus, que experimentava algo que nunca tinha sido experimentado por ele antes, o ser abandonado pelo seu Pai. Esse clamor, então, agora, ele instrui a igreja acerca dessa possibilidade de sofrer e de passar por escuridão, né, em algum momento da nossa vida, e como devemos reagir a essa escuridão, a esse sofrimento, a esse momento difícil. O Senhor Jesus Cristo, então, ensina-nos dizendo o seguinte, que quando enfrentarmos as mais severas agonias na face da terra, que nós o imitemos quando ele enfrentou a mais severa agonia que é possível ser enfrentada, o inferno. Ele nos ensina, então, que quando isso acontecer conosco, nós devemos nos recordar de que há alguém pelo qual podemos clamar, o nosso Deus bendito. Ele nos ensina que nós podemos clamar a alguém que é o único capaz de socorrer e de curar e de aliviar as dores da alma, já que não há nenhum outro que possa fazer isso. Ele também nos lembra que nós devemos recorrer à fidelidade das promessas que o Senhor já fez na sua palavra a todo aquele que vive pela fé, promessas que são feitas ao seu povo. Ele também nos lembra que nós devemos, de fato, mesmo que em imensa e intensa dor, nós devemos nos lembrar que nós nunca seremos separados de nosso Pai, conforme o próprio apóstolo Paulo nos instrui em Romanos, capítulo 8, verso 34.
não há como nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando você experimentar momentos difíceis na sua vida, momentos que parecem ser como que cobertos de escuridão, dada as suas lutas e sofrimentos, lembre-se que há um padrão de como enfrentar a dor e o sofrimento. E esse padrão é exatamente imitando Cristo, clamando a quem pode me socorrer, recordando das promessas divinas e da sua fidelidade, não é? E lembrando que Cristo foi separado de seu Pai para que nós nunca fôssemos separados de nosso bendito e glorioso Pai. O texto, então, caminha-se para o final e o grande rei, então, morreu abrindo o caminho da salvação. Verso de número 37 e 38. Notem que durante aquelas 3 horas, o Senhor vai dar 2 grandes brados, 2 grandes gritos. Seu clamor será, em primeiro lugar, apelando ao seu Pai por misericórdia, mas em segundo lugar, no verso de número 37, o texto nos diz que Cristo deu um grande brado e expirou. Se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber que em nenhum deles contém a palavra e Jesus morreu. Em todos eles, o texto dirá que ele expirou, ele rendeu o seu espírito, e João vai nos dizer no capítulo 19 do seu evangelho que ele então, afirmando que tudo havia sido consumado, rendeu o seu espírito. A razão na Escritura para não conter a palavra morte não é apenas a expressão idiomática expirar ou render o espírito. A razão é porque a morte do rei não aconteceu porque ele a merecesse, mas sim porque ele se entregou a ela. Certa feita, Cristo havia dito ao seu povo que ninguém poderia tirar a sua vida, mas ele voluntariamente a entregaria. E é exatamente o que acontece aqui. O brado do Senhor Jesus Cristo, para logo então render o seu espírito, foi exatamente a declaração de seu vigor. E ao mesmo tempo a declaração de que ele mesmo se entregava àquela morte para nos salvar. E como resultado do seu grito de vitória sobre o inferno, o texto nos diz no verso 38 que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Eu não sei se os irmãos lembram, mas o véu do santuário era um véu de separação entre o Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, o propiciatório, e o santo lugar aonde ficavam a mesa, o candelabro, o altar do incenso e aonde as pessoas podiam chegar. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. A menção de que o véu foi rasgado de alto a baixo é uma comunicação de que o sacrifício de Cristo foi aceito no seio do Pai, no trono do Pai. E, portanto, agora, aqueles que creem em Cristo não têm mais impedimentos para se achegarem ao Pai. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, acredito que sim, mas o texto nos diz que quando o véu do santuário foi então rasgado de alto a baixo, isso implicou exatamente o desfazer de uma condenação, de uma separação. Gênesis 2, Gênesis 3, o verso 24, nos diz que quando o homem foi expulso da igreja do jardim do Éden, o Senhor colocou querubins na entrada do jardim. E havia uma espada que se movia sozinha e era uma espada incendiária que ficava no caminho que dava para a árvore da vida. Os querubins eram um testemunho do impedimento dos homens de se achegarem a Deus. Os querubins era a proclamação do pecado que os homens haviam adquirido por conta da queda de Adão e que, portanto, estavam separados, impedidos de comunhão com o Senhor. Em Êxodo 26, os versos de 31 a 33, o texto de Êxodo vai dizer que quando o Senhor ordenou que fosse confeccionado o véu
o véu do santuário, nesse véu fosse bordado 2 querubins, exatamente para manter a lembrança dessa separação dos homens com o Senhor. E então agora, todas as vezes que os homens viam o véu do santuário, eles eram recordados da queda em Adão e de que estavam separados do Senhor Deus por conta de seus pecados. Mas agora o véu foi rasgado de alto a baixo, o sacrifício é aceito e então agora os homens que creem em Cristo, eles possuem livre acesso ao trono bendito do Deus bendito. Ou seja, o impedimento foi removido, o pecado foi então retirado porque foi pago. No livro do Êxodo, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, os versos de 19 a 25, o apóstolo instruindo a igreja aos Hebreus, ele disse o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos, pois, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. A vida cristã só é possível por causa do véu rasgado. O autor aos Hebreus instrui os crentes que eles têm agora em Cristo livre acesso a Deus, ao Santo dos Santos. Esse acesso não foi construído pela virtude dos crentes, mas pela virtude de Cristo. O acesso, então, agora foi pavimentado pelo sangue do Messias, que foi derramado na cruz, e pelo sofrer do próprio Cristo. Ele sofreu o inferno em nosso lugar. Os crentes agora podem verdadeiramente ter certeza de sua salvação, não porque eles fazem alguma coisa que é boa e agradável ou que louve a Deus, mas a certeza da salvação está na oferta bendita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os crentes agora podem, em meio às dúvidas ou às lutas consigo mesmo, em meio a toda a vida cristã, eles podem crer e eles podem ir com intrepidez ao trono da graça. E o que deve estar na boca deles é exatamente o brado de Cristo, o brado da vitória de Cristo. O meu Salvador não foi tomado pela morte, mas ele se entregou a ela para que eu não fosse tomado por ela. Os crentes podem agora entrar no Santo dos Santos com intrepidez e adorar o Senhor na beleza da sua majestade, porque eles possuem um sacerdote que é perfeito e glorioso sobre a casa de Deus. Notem que o autor aos Hebreus vai vincular toda a vida cristã ao rompimento do véu. O autor vai nos dizer então que não apenas o meu relacionamento com Deus agora foi pavimentado na oferta gloriosa do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas o autor também vai dizer no verso 22 que até mesmo nosso relacionamento foi pavimentado pela oferta de Cristo naquela cruz. Os crentes são falhos, não são perfeitos. Como é que eles desfrutam de comunhão, de companheirismo? Como é que este corpo não é um corpo anômalo, mas é um corpo bendito? É por causa do sangue de Cristo, da oferta gloriosa de Cristo naquela cruz. Os crentes se estimulam em sinceridade e certeza de fé, exatamente porque eles possuem um único Redentor, uma única oferta pelo pecado, um único Salvador, um único Espírito que os purifica, como é a parte final do verso 2, purificado o corpo com água pura.
Os crentes agora não são soberbos por manter firme a confissão de que eles vivem na presença de Deus, de que eles amam o Senhor e de que eles são amados pelo Senhor. Pelo contrário, o guardar firme dessa promessa faz parte do nosso relacionamento com Deus, agora sem o véu, do nosso relacionamento com Deus, tão somente na pessoa de Cristo Jesus. O texto vai nos dizer ainda em Hebreus que por causa do véu que fora removido, os crentes podem se estimular em amor e boas obras. Os crentes podem oferecer cultos dominicais ao Senhor. Os crentes podem se admoestar quando um está fraco e faltando, eles se admoestam porque todo esse relacionamento está fundamentado no rasgar do véu, está fundamentado na pessoa bendita de Cristo que se deu, que se entregou naquela cruz do Calvário por nós. A menção do véu rasgado não é apenas para nos informar que as coisas relacionadas a Cristo no Antigo Testamento, como eram os símbolos, haviam cessado. Mas a menção do véu rasgado é para instruir os crentes de que eles têm agora plena liberdade para adentrar no Santo dos Santos, na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero concluir fazendo duas aplicações finais para nós. A primeira é que todo aquele que tem Cristo tem e goza dessa plena liberdade de adentrar ao Santo dos Santos na pessoa de Cristo Jesus, de adorar o Senhor. Isso implica dizer que nós vivemos diante de Deus. Isso implica dizer que nós vivemos a vida que Deus quer que vivamos. Isso implica dizer que nós temos um relacionamento com Ele. Isso significa conforto nas horas de aflição, encorajamento nos momentos de desânimo. Isso significa dizer que nós temos um padrão de vida para viver. Muitos crentes esquecem dessa verdade. Muitos crentes esquecem desta gloriosa verdade, de que eles têm liberdade em Cristo para viver com o Senhor. E o esquecimento dessa verdade pode se dar de várias formas. Desde a libertinagem, por exemplo, até mesmo a confecção particular por cada um de nós, não é? De objeções. Eu só posso, de fato, adorar a Deus melhor quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, ou quando aquilo for feito, ou quando... Infelizmente, muitos daqueles que creem em Cristo não desfrutam de uma maior comunhão exatamente por conta disso. Ou são libertinos, isso eu falo dos que não desfrutam, ou são libertinos, ou eles querem construir meios melhores do que Cristo, para ter de fato uma vida mais pujante com o Senhor Deus. Então, a estes irmãos, o que é necessário dizer é que a oferta de Cristo é suficiente. Foi exatamente o seu brado que fez com que o véu se rasgasse de alto a baixo e a separação fosse desfeita. Não é o que eu vou fazer, não é aquilo que deve ser feito, que de fato me fará gozar de maior comunhão com o Senhor. Estas coisas dizem respeito à nossa responsabilidade na vida cristã. Mas, de fato, a comunhão é experimentada quando eu vou até o trono da graça, confiando unicamente na pessoa de Cristo Jesus. A segunda aplicação que o texto nos faz é que os crentes não podem esquecer que Cristo foi abandonado por seu Pai para que você e eu nunca fôssemos abandonados. É muito interessante como muitas vezes nós lidamos com os desprazeres da vida. No menor sinal de desprazer ao longo da vida, a primeira coisa que nos vem à mente é que
nós fomos separados de Deus. Mas o que o texto ensina, conforme Romanos 8:34, é que o Senhor foi separado para que nós nunca fôssemos separados de Deus. Portanto, essa é uma verdade extremamente confortadora, consoladora, animadora para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Porque não importa o que você passe na face da terra, desde coisas mais simples até coisas mais graves, desde sofrimentos mais leves até os mais intensos, nada disso poderá configurar uma separação sua da pessoa de Deus. Ou seja, mesmo na noite mais escura e mais aflitiva, você pode fazer como Cristo fez e clamar ao seu Deus e lembrar das promessas que o seu Deus te fez na sua palavra e expurgar da sua mente qualquer pensamento carnal e diabólico de que você está separado do seu Deus. Ele foi separado para que nós não fôssemos separados. Ele foi abandonado para que nós não fôssemos jamais abandonados.